Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, torcida que canta e vibra, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Guacho Futebol Debate. Agora para repercutir o que foi a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Foi uma rodada para ser esquecida? Não, na verdade não, né? Eu acredito que quando você ganha, e quando você perde, você aprende, né? Então foi uma rodada muito dolorosa para praticamente todos os times paulistas, com exceção do Bragantino, que conquistou uma vitória diante do Santos, tendo subido uma posição e jogado o Santos mais para baixo ainda uma posição. Mas os demais times não tem muito o que ser comemorado, né? Com a sua devida aí intensidade, né? Uns poucos para comemorar e outros muito para lamentar, né? Bom, mas antes da gente repercutir essa sexta rodada, eu quero pedir mais uma vez que você dê o seu like, que você comente, que você compartilhe. Se você está no canal, se você não está no canal ainda, se você está chegando aqui pela primeira vez, peço que se inscreva no canal. Peço que comente, que compartilhe, tá bom? Peço que faça seus comentários, as suas considerações, que você dê sugestões, que são sempre muito importantes pro nosso canal, né? Bom, então diante de uma rodada que foi tão complicada, eu acho que fica é o seguinte, eu acho que a gente tem que ser agradecido, ainda mais nós palmeirenses, porque o cenário poderia ser muito pior, né? Às vezes a gente reclama muito, e só de não ser corintiano já é um negócio maravilhoso. Pensa bem, nosso time está em primeiro lugar no nosso grupo, a gente está na segunda colocação, o nosso elenco cada vez melhor, temos o Mundial para comemorar, parece que o Corinthians tem uma camisa para lançar, né? Acho que é isso, né? Tem uma camisa para lançar. Bom, mas brincadeira à parte, vamos repercutir então o que aconteceu nessa sexta rodada, né? Bom, no sábado nós tivemos 2 jogos dos paulistas, tá? O Mirassol empatou em casa com o Atlético Mineiro, eu considero um resultado bom, não vou dizer que é espetacular, mas é um resultado bom, considerando que o Atlético Mineiro é um dos grandes elencos do Campeonato Brasileiro e vai disputar sim o Campeonato Brasileiro junto com mais uns 4, 5, tá? Isso aí não está restrito a Palmeiras e Flamengo não, com certeza. Tivemos também o empate do São Paulo com o Ceará, lá no Ceará. Esse sim eu considero que é um resultado que tem que ser lamentado um pouquinho mais, porque eu acredito que o São Paulo deveria ter buscado a vitória, deveria ter feito de tudo para sair de lá com a vitória, porque o empate é complicado, hein? O empate num campeonato com 3 pontos, né, nessa modalidade de 3 pontos, é muito complicado você ficar exagerando nos empates. Aí a gente teve o Corinthians, né, que foi no Rio de Janeiro e passou uma vergonha. Como diria um grande amigo que trabalhou comigo, que vergonha do compadre Vart. Meu Deus, que vergonha do compadre Vart. Gente do céu, o Corinthians foi massacrado, arrebentado. Ele foi destruído com requintes de crueldade. Meu, aí a gente pergunta, caramba, o que aconteceu no vestiário do Corinthians, meu? O Depay saiu machucado, mas, poxa, gente, o time lá que, eu nem lembro o nome do time, foi lá e ganhou do Flamengo no Maracanã. O Vasco empatou com o Maracanã recentemente. Não era por o Corinthians tomar essa sapecada que tomou, não. Isso não existe. Isso é inadmissível. Não tem como perder o time do Corinthians perder por 4-0. Isso não existe. Gente do céu, alguma coisa tem que ser feita aí nesse time aí, porque ainda mais agora, o Corinthians vai entrar no mês de maio numa situação muito complicada. Ele tem problemas externos para serem resolvidos. Olha, eu dou como 99% de chance do Augusto perder o cargo. Meu, vai estar um problema sério lá, viu? E ter trazido o Dorival, eu também não sei o que fez o Dorival aceitar o cargo do Corinthians, viu? Porque deu caganeira lá no Tite. O cara, meu, deu lá um piriri nele e se cagou todo. Eu acredito que o Dorival, ele pode encarar como desafio, porque é o único clube grande de São Paulo que ele ainda não dirigiu. E ele é um profissional muito bom. Ele é um profissional muito bom que tem condições de colocar o Corinthians no caminho certo. Ele é espetacular, viu? Na seleção não conta, porque, meu, seleção é um ambiente insalubre, ninguém consegue trabalhar na seleção. Edinaldo, meu, aquele cara lá, pelo amor de Deus. Mas é isso, meu. Corinthians, meu, vamos se ajustar aí, chega logo o Dorival e coloca esse time aí nos trilhos, né? Porque senão vai ficar feio, hein?
Bom, aí nós tivemos a derrota do Palmeiras. Gente, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Nos últimos anos, essa foi a derrota que menos doeu em mim. Quando o Palmeiras perde, meu, pelo amor de Deus. O negócio é feio, viu? Nessa não. Por que não? Porque o Palmeiras, porque a nossa comissão técnica fez tudo que era possível ser feita. Entrou com o elenco que dava, promoveu as alterações que dava, mudou várias vezes a estratégia tática do time para poder furar aquela barreira que o Bahia colocou. E o Bahia fez um bom jogo, viu? O Bahia fez um bom jogo, jogou de igual para igual, mas o Palmeiras teve várias oportunidades para abrir o placar. E quando o Palmeiras abre o placar nos seus domínios, o jogo muda totalmente. Né? Os times desmontam aquela estratégia, né? O Bahia fez o gol aos 46 do segundo tempo, 46, 47 do segundo tempo, mas foi uma vitória que, é claro, a gente queria encerrar o mês de abril com chave de ouro, com 100% de aproveitamento, mas não é um mês para se lamentar, é um mês que eu vou sentir saudade. Vamos abrir agora o calendário de maio, né? Que a gente tenha tido tanto êxito, que a gente consiga esse êxito todo. Por falar em êxito, tá correndo aqui no nosso canal um jogo, né? A gente estabeleceu um jogo onde, se você conseguir acertar um número de pontos que o Palmeiras vai fazer no calendário de maio, você corre o risco de levar R$ 500 para casa, tá? Vê os vídeos anteriores e dá lá sua pontuação. Quem sabe você não leva essa grana, né? Mas o Palmeiras está de parabéns. A gente lamenta, mas o Palmeiras jogou com muita garra, com muito brio e fez bonito, tá? Fez bonito. É um time que hoje tem que sair aplaudido. E nós tivemos, para encerrar a sexta rodada, nós tivemos o confronto aí dos dois paulistas, Santos e Bragantino, onde o Bragantino levou com justiça vantagem sobre o jogo. É um time que está arrumado, está bem articulado, né? Tem bons nomes ali, né? O Capixaba, o John, o Sacha. Então o time está bem. Jogou o suficiente para ganhar do Santos. O primeiro tempo acabou 0-0. O Bragantino abriu o placar com o Sacha, depois ampliou para 2-0. E o Santos descontou praticamente no último minuto do jogo, que foi uma pena, porque se esse gol do Santos viesse com 10 minutos, eu até acredito que o Santos conseguiria renascer e até empatar, né? O Neymar estava lá presente, lá dando uma força, né? Então, o Santos não conseguiu contratar um técnico ainda, porque vocês não vão acreditar, o Caixinha ainda é funcionário do Santos. O Caixinha ainda não foi dado baixa lá no tal do BID. Meu, quem que é o português, meu? Com todo respeito aos portugueses, claro, né? Quem que é o português, meu? É o Santos ou é o Caixinha? Pô, o Caixinha ainda é funcionário do Santos, então chama ele de volta. Não, melhor não. Melhor não, deixa quieto. Deixa quieto. Olha, a minha opinião é o seguinte, meu. Segue com César Sampaio. Segue com o César Sampaio. Meu, chega, reúne todo mundo, fala, gente, é o que nós temos. Não faz que nem o Pedrinho lá do Cruzeiro, que trocou os pés pelas mãos. Hoje teve uma boa vitória, inclusive, né? E derrubou mais um técnico, né? Derrubou o Carille lá do Vasco. E então, não façam como o Pedrinho de cometer loucuras, né? Mantém ali o time, une os cacos e segue em frente, tá bom? Então, essa sexta rodada não é uma sexta rodada para esquecer, porque quando eu ganho, eu ganho. Quando eu perco, eu aprendo. Bom, então, os paulistas terão... sim, como ficou a tabela atual, né? Bom, então, depois desse resultado, o Palmeiras caiu uma posição e ficou em segundo lugar, o Bragantino subiu uma e ficou em terceiro, o São Paulo manteve-se estagnado, o Corinthians caiu 6 posições, tomou de 4 e caiu 6 posições, complicado, né? O Mirassol caiu 3 posições, por isso que eu falo, né? O Mirassol, ele teve uma derrota, foi na primeira rodada, depois ele teve 4 empates e uma vitória. É uma campanha que você fala, pô, o time está invicto, né? Mas, no entanto, ó, isso aí é a força dos empates numa pontuação de 3, né? Uma pontuação a pessoa sobe muito rápido, cai muito rápido e o empate realmente não resolve. Isso também, por isso que eu gostei do Palmeiras hoje. O Palmeiras fez de tudo para ganhar, né? Não quis o empate. Tudo bem, perdeu, né? Mas se ganhasse um ponto, estaria empatado com o Flamengo. Mas não, a gente queria buscar os 3 e é assim que tem que se agir num campeonato por pontos corridos como esse. O Santos, com a derrota, caiu lá para vice-lanterninha, né?
está em 18º, caiu para 19º, com apenas 4 pontos de 18 possíveis, né? Vamos aí ajustar isso aí, gente. Bom, quando é que então os paulistas terão a chance de reverter esse quadro, né? Bom, o São Paulo, já na sexta-feira próxima, encara o Fortaleza aqui no Morumbi, com chances claras de vencer, né, nos seus domínios, acredito no São Paulo. O Corinthians, no sábado, recebe o Internacional, um time perigosíssimo, um time muito bem armado, né, tem que tomar muito cuidado. Também acredito no Corinthians, eu acho que o Corinthians consegue renascer das cinzas e conquistar uma vitória diante do Internacional. O Palmeiras vai até o Rio no domingo para enfrentar o Vasco, né, que veio de uma derrota contra o Cruzeiro, né? Tá ali também buscando um novo técnico, né? Essa bagunça extracampo, quando o apito ele soa pro início do jogo, acaba, viu? Então não é porque um time tá sem técnico, quando apita lá o início do jogo, tudo muda, tá? O Vasco tá numa situação difícil, mas quando apitar vai ser um jogo duro pra caramba. O Santos vai até Porto Alegre encarar o Grêmio, que vem de um empate com o Vitória, né? E também com o Mano Menezes, que está acho que no seu segundo jogo, então está motivado. Aí nós temos, para finalizar a participação dos paulistas, na segunda-feira, o jogo da ressaca, né? A gente vai ter o surpreendente Bragantino contra o surpreendente Mirassol. Vai ser um jogo bem bacana na segunda-feira, um jogo legal para se assistir. Os dois times aí motivados, tá bom? Mas, no meio da semana, a gente tem a terceira fase da Copa do Brasil, que é uma Copa muito desejada, né? É muito bom ganhar a Copa do Brasil, né? Todos os aspectos, né? É um torneio rápido que rentabiliza muito bem, muito disputado, muito forte. Então, quais são os compromissos dos paulistas, né, nessa Copa do Brasil? Bom, na terça-feira, às 9h30, o São Paulo recebe o Náutico no Morumbis. Aí a gente tem na quarta-feira, às 19h30, o Palmeiras lá contra o Ceará. Teremos o Corinthians na quarta-feira indo a Novo Horizonte. É um jogo perigoso, hein? Indo a Novo Horizonte, encarar o Novo Horizontino na quarta-feira às 9h30, deve ser o jogo da televisão. Na quinta-feira, o Santos recebe o CRB. Olha, é uma chance boa do Santos se redimir, com todo de respeito ao CRB. Não é um jogo para hesitar não, hein? Pelo amor de Deus, acho que dá até para o Neymar jogar machucado, hein? Coloca ele no cantinho ali. É um jogo para se redimir, hein? E nós vamos ter, então, na quinta-feira, também às 18h30, o Bragantino vai até Criciúma. Também, esses jogos contra esses times menores da segunda divisão, eles são super complicados, porque os caras vêm com a faca no dente. Eu tô achando que os caras até passam uma lima na canela, Os caras vêm tudo loucão, Porque, é o jogo da vida dos caras. O cara vai jogar pensando no salário, no aluguel atrasado, vai pensando que tem que pagar a parcela do carro, vai pensando que pode comprar um apartamento. É loucura, cara. É loucura. E o ser humano sabe como é que é, né? Quando ele tá motivado. Por isso que eu falo, não tem nada pior do que um incompetente motivado. Ele sai fazendo caca direto. Bom, então é isso, né? Bom, então esse foi o vídeo repercutindo a sexta rodada, já trazendo para vocês o que vai ser a sétima rodada, né, o momento que a gente tem para se redimir, né, porque nessa rodada, de um total de 18 pontos que os paulistas poderiam conquistar, na verdade 15, né, porque teve um confronto direto, né, dos 15 pontos possíveis, os paulistas conquistaram apenas 5. Ficou muito aquém, a gente é o maior estado do Brasil aí, a gente não pode ficar numa situação dessa. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar o canal. Peço que você dê seu like, que você comente, que você compartilhe. Você que não é inscrito, gente, vamos se inscrever aí. Eu preciso atingir 1.000 inscritos em um ano, hein? Essa é a meta do canal, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma semana abençoada para todo mundo. Valeu!